Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o seminarista Bruno. O propósito desse vídeo é falar um pouquinho mais sobre a história de Israel, uma sequência do vídeo anterior. Se nele nós falamos sobre monarquia, nesse agora nós vamos falar sobre a volta do exílio. Tudo isso para auxiliar os irmãos que estão estudando, estão lendo a Bíblia diariamente, estão lendo capítulo por capítulo pela proposta dos nossos pequenos grupos. E nós estamos estudando, nós estamos lendo o livro de Esdras e logo em seguida o livro de Neemias, e nós queremos falar um pouquinho aí sobre essa época. Para isso você vai acompanhar aqui comigo os slides, tá bom? A ideia é de ser uma aula, a gravação é ao vivo, então vai ter alguns erros, mas a ideia é que você se sinta incentivado à leitura dos capítulos junto com toda a igreja, junto com todos os pequenos grupos, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre o retorno do exílio. Vou baixar aqui um pouquinho para a gente poder falar a respeito dele, tá bom? Então, nós estamos aqui falando sobre o retorno do exílio. Situar você no período da história que nós estamos estudando. Nós estamos falando aqui depois daquele período de queda, né? Quando nós mostramos no vídeo anterior, em 722, a queda de Israel, e em 587, a queda de Judá. Em 588, nós falamos aí vamos falar agora sobre esse reinado de Xerxes e depois o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Nesse período, Israel fica aqui sob a custódia de Nabucodonosor e depois do rei da Pérsia, tá bom? E aí nós estamos falando aqui do período de retorno, que é em 1458 o retorno de Esdras, em 45, né, 445, o retorno de Neemias. Lembrando que antes de Cristo, o tempo ou os anos são contados de trás para frente, tá bom? Então, vamos falar desses dois grandes reformadores do período pós-exílico, Esdras e Neemias. Algumas curiosidades, né, algumas questões a respeito desse retorno. Primeiro, o retorno dos judeus a Jerusalém após o exílio babilônico, né, inclui a construção do altar e do templo. Depois, a chegada do ministério de Esdras, incluindo a reforma religiosa da comunidade com base na lei de Moisés, e depois a chegada do ministério de Neemias, com a reconstrução dos muros de Jerusalém e uma nova reforma social e econômica na comunidade. Então, depois do decreto de Ciro, eles puderam voltar. Esdras veio primeiro, promoveu uma reforma religiosa e a construção do templo. Em seguida, Neemias promove também uma reforma social, econômica e também religiosa, e promove a reconstrução dos muros de Jerusalém. Algumas dessa transição, né? Primeiro nós temos um mapa aqui falando a respeito desse caminho. Eles saíram de Suzã, tá? Residência de Neemias, também local de onde se deram os acontecimentos relatados no livro de Esther. E ele vai sair e vai vir para cá, é só a rota provável, tá? Primeiro, a turma aqui de Esdras e Neemias, também o pessoal de Zorobabel e Sesbazar, que vieram juntos para Jerusalém. Algumas curiosidades a respeito do livro. No Antigo Testamento hebraico, tanto Neemias quanto Esdras, eles formam um só volume, tá? Esdras é um dos poucos livros onde tem não só textos em hebraico, mas uma grande porção de textos em aramaico, que era o idioma de comércio internacional ali no período persa. Quais são os objetivos de Esdras e Neemias? Primeiro, de conservar o registro histórico de Israel, depois de destacar a fidelidade de Yahvé, né, do Senhor, também de documentar as experiências e prestar contas ao rei da Pérsia, já que toda essa volta foi debaixo da ordem dele e também com o patrocínio financeiro dele, como vocês estão lendo aí no livro de Esdras e também no livro de Neemias. Fala também sobre a renovação da aliança da comunidade pós-exílica, a renovação espiritual e a justiça social. Serve também para dar ânimo ao povo e também para favorecer a obediência e mostrar que existe uma relação direta entre obediência e bênção, já que o povo estava sofrendo um bocado aí por causa do exílio e precisava entender que a desobediência dele foi que levou
o povo para o exílio. Então esses são alguns objetivos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Esdras. Esdras era um secretário ou um conselheiro para os assuntos judaicos dentro do gabinete do rei. Como eu falei já antes, né, ele vai trabalhar com reconstruções do templo e fazer algumas reformas sociais e religiosas. Neemias era copeiro do rei, ele vem depois, tá? Ele é responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém, renovação da aliança, repovoamento de Jerusalém e outras reformas sociais e também religiosas. Essa aí é mais ou menos a ordem de todos os dois livros, tá? Então, vamos falar algumas questões históricas. Foi construído um segundo templo, já que o templo Nabucodonosor tinha destruído o templo de Salomão. E esse templo era um templo menor, inferior em tamanho. Quando eles terminaram de erguer o templo, os jovens que nunca tinham visto o templo anterior se alegraram, fizeram uma tremenda festa, se maravilharam diante da presença de Deus. Enquanto isso, os velhos choravam, mas choravam copiosamente, só que ninguém conseguia discernir quem é que estava se alegrando ou quem é que estava chorando, por causa do tamanho do clamor dos dois, né? Dos dois grupos que estavam ali misturados. Ninguém sabia quem estava chorando de alegria ou de tristeza por causa do tamanho do templo. Tá? Outras questões. Um dos desfechos mais interessantes da Bíblia é o desfecho do livro de Neemias, quando eles mandam as mulheres e os filhos de volta para suas famílias que não eram cristãs ou que não eram judias, desculpa. Isso foi baseado no zelo pela lei de Deus. E é uma estrutura e uma experiência extremamente radical, né? Eles tinham firmado seus casamentos com pessoas estrangeiras, tinham tido filhos e mesmo assim dispensaram todos eles. Vocês vão ver aí no final de Neemias o tamanho do zelo, da disposição que eles tiveram para voltar às bases da lei. E o medo deles era principalmente de voltar ao exílio por desobediência a Deus. Então eles, por zelo e por temor ao Senhor, mandaram as famílias de volta. Algumas descobertas arqueológicas, elas validam os dois livros, né? Tanto de Neemias quanto de Esdras e também o de Esther. Muitos utensílios com os nomes dos personagens, com selos oficiais dos reis, com inscrições ali em papiros, instrumentos comemorativos. Muitos desses achados arqueológicos validam extra-biblicamente, ou fora da Bíblia, né? Essa história aí de Esdras, Neemias e também o livro de Esther. Os objetivos principais desse trabalho, dessa escrita, como a gente já falou, um deles é de mostrar Yahvé, o Senhor, como cumpridor da aliança. Esse é um dos versículos aí que se lê assim que o povo estabeleceu o templo, como eu falei, naquele período entre que uns choravam e outros riam pela glória, né? Então fala assim, ó, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo, com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Esdras 3, 11. Então, algumas questões que foram observadas ali nas reformas deles, né? Tanto de Esdras como de Neemias. Primeiro, a prevenção de outro exílio. Eles tinham medo de voltar ao exílio por desobediência. A preservação da identidade étnica de Israel foi um dos motivos pelos quais eles mandaram as mulheres embora e casaram-se novamente com mulheres da mesma etnia. Templo e sacerdotes no lugar do Estado e do rei, e essa é uma mudança estrutural fundamental para a continuidade do povo de Israel. Tá? Quando nós chegamos lá em Jesus, já não existe mais um reinado, não existe rei, também não existe uma ideia de Estado, mas existe uma ideia de templo, de sacerdote, e eles eram governadores do Estado. Há uma ideia de exclusividade de Deus em relação a Israel, e há também essa ideia de que Israel, por ser exclusivo de Deus, deve viver de forma separada dos outros povos. Isso deu origem ao partido dos fariseus, tá? É aí que eles vão surgir. O problema é que, em vez de apelo zeloso, eles começam a viver um legalismo farisaico. Ao invés de entender
que eles eram um povo exclusivo de Deus, eles começaram a ter uma preocupação doentia e uma separação extrema, de não poder... Isso negou a eles, inclusive, o seu ofício de ser luz para as nações, de mostrar o relacionamento de Deus, porque eles se achavam exclusivos de uma forma doentia. E essa ideia de que eles passaram a governar a nação também produziu algo diferente. Em vez de se preocuparem com o sacerdócio, os fariseus eles começaram a ter mais preocupações políticas e econômicas e gerir o povo como governadores do que propriamente como sacerdotes e propriamente como responsáveis pela religião. Eu já havia mostrado esse quadro que eu vou mostrar para vocês. Então, como vocês podem ver aí, o quadro dos profetas, eu queria só chamar a atenção para esse pedaço da história, onde Daniel, Ezequiel e também Abacuque, eles, só um pontinho, né? Jeremias já um pouco mais, ele foi levado para o cativeiro, eles vão profetizar no cativeiro. Mas depois do cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias ainda continuam profetizando nesse tempo. Então, quando nós formos falar do cativeiro especificamente, eu mostro aí o trabalho com Daniel e com Ezequiel, e essa história aí, Esther também está dentro desse período de cativeiro, a gente pode depois falar um pouquinho mais. Mas o que nós trabalhamos mais foi esse período pós-cativeiro. Então, como sugestão de livro, eu queria terminar aqui mostrando para vocês a base do trabalho que eu fiz aqui, que é o panorama do Antigo Testamento. Se você quiser, eu posso lhe emprestar, mas é a base do nosso trabalho, tá bom? Um abraço, continue lendo, se sinta impelido aí ou incentivado a continuar a sua leitura da Bíblia, um capítulo por dia. Um abração.